Olá, queridos alunos, boa tarde. Estejam todos bem, a família de vocês estejam com saúde. Então eu gravei aqui esse pequeno vídeo com a explicação depois da exibição do vídeo, que eu já postei para vocês, o link do vídeo, depois da leitura que certamente vocês fizeram sobre o texto que vai embasar a nossa reflexão, a interpretação da aula de hoje, tá certo? Então, a primeira questão, o texto acima, o texto que vocês leram, que eu já postei antes, pertence ao campo de atuação da vida pública. É uma afirmação, né? Já está dizendo que pertence à vida pública. Qual o seu gênero textual? O texto que vocês leram, que eu postei já no início, pertence a qual gênero? O texto que vocês leram é uma notícia? E só lembrando, para se encaixar naquilo que o autor pede, naquilo que a proposta, o enunciado da questão pede, é necessário que a alternativa que você escolher como sendo a verdadeira, ela abranja justamente os constituintes de um texto, por exemplo, as características, a que tipo de texto pertence e por aí vai. Então, é uma notícia. Para ser uma notícia tem que ter o fato, o que, onde, quem e quando. O que, onde, quem e quando. Responde a essas perguntas. Para ser uma reportagem mais abrangente, geralmente tem entrevistas. O artigo de opinião, vocês acham que o autor está emitindo uma opinião acerca, ou seja, sobre algum fato, sobre algum tema? Não sei, vocês aí vão fazer a interpretação. E por último tem na alternativa D, esse texto é um texto informativo? Pronto, você vai escolher, você vai responder as questões. Segunda, qual o tema do texto? A rotina digital. Lembra, a rotina digital é o título. Título não é a mesma coisa que tema. Tema é o assunto que gerou toda uma reflexão e as ideias, sejam elas primárias quanto às secundárias, vão girar em torno desse tema. Isso é que é tema, ele é maior. O título é só aquela parte de cima que dá uma breve noção do que vai ter, do assunto, do tema, mas o tema em si mesmo ele abrange com uma especificidade maior. Pronto. O texto que vocês leram, a rotina digital, o tema dele é os impactos da tecnologia na vida das pessoas, o crescimento do acesso à internet no Brasil, a implementação da internet nas escolas públicas ou os prejuízos da internet na rotina das pessoas. 3. Localize no texto, ou seja, vai lá no texto, e escreva abaixo os exemplos que o autor utilizou para revelar a praticidade que a internet possibilitou na vida das pessoas. Pronto, isso aqui é mais prática as questões. Você vai lá e pega o que o autor citou como melhorias, o que melhorou de fato na vida das pessoas. Tem lá no texto bem claro, é só pegar lá e transcrever para esta terceira questão. Avante. Quarta questão, no trecho, o trecho é a partir dessa aspa aqui, no trecho. É impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. O autor quis dizer o que com essa frase? Que é impossível fugir de um mundo tão conectado que as pessoas não conseguem se esconder das outras. As tecnologias possibilitaram uma fuga da realidade. Todas as pessoas estão exaustas de fugir da internet. A conexão com a internet é muito presente no dia a dia. Então, qual dessas aqui é a resposta desse trecho? O que ele quis dizer? Uma dessas frases aqui traduz o que realmente o autor quis dizer. Quinta, no trecho, novamente um trecho, seja em computadores, seja em celulares ou outros dispositivos digitais, as palavras, que eu botei grifada, mas é as palavras destacadas, destacada, estabelecem no texto o sentido de que. Ou seja, essas palavras aqui em negrito, elas mantém um sentido no texto de que? De adição, ela soma uma ideia, uma oração. De alternância, é uma coisa que ora diz, ora tem um intervalo para dizer, ora acontece, ora não acontece. É uma oposição, ou seja, é contrária, essa palavra aqui
dá a ideia de algo contrário, que está oposto. Por essa palavra eu posso entender que está explicando alguma coisa, seja em computadores, seja em celulares ou outros dispositivos. Na dúvida, gente, você pode pegar uma palavra dessa que seja, ou essa, e ir lá no Google, fazer a pesquisa, que você vai encontrar a resposta disso aqui. Porque lá vai descrever realmente a palavra. No verbete que aparece no dicionário, quando eu faço a pesquisa, me diz a classe de palavra que cada uma que está sendo pesquisada representa. Sexta, segundo o texto, o que podemos esquecer ao possuirmos uma rotina constante com as ferramentas tecnológicas? Ou seja, de acordo com o texto, o que podemos esquecer ao possuirmos uma rotina constante com as ferramentas tecnológicas? Sétima, no trecho, começa com aspas. Os estudantes desenvolverão no futuro habilidades para a criação de projetos. A palavra destacada, que está destacada como em negrito, introduz, começa uma ideia de quê? Dá uma ideia de quê? Finalidade, para a criação de oposição. É contrário isso aqui, quando eu vejo a palavra para, é uma palavra que tem um sentido oposto. Mantém o sentido de explicação ou de consequência. Oitava, há uma opinião. A opinião, gente, ela é pessoal. É o que o autor ou o personagem acha de um determinado texto. Que o escritor, o autor, o personagem. É o que ele acha, é o que ele pensa. É a opinião dele, é individual. Não é fato. Fato é o que não se tem emitido uma opinião e não está pedindo para ninguém opinar. Fato é aquilo que aconteceu e pronto. Apresenta lá uma informação X, uma determinada informação no texto, pronto, é um fato, é uma informação, é um fato que eu trago para o texto. Mas a opinião, ela é pessoal, é o autor, seja o personagem, ele emite, ele passa essa opinião. Então vamos ver se está no A, no B, ou no C, ou no D. Pronto, onde é que você acha que tem opinião nessas quatro alternativas? Nona, no trecho, esse dado aqui coloca o Brasil na 10ª posição. A expressão destacada, esse dado, você vai lá no texto, questões desse tipo, você vai no texto, volta no texto, encontra a palavra destacada da questão e vai saber realmente o contexto em que ela foi utilizada. O que está dizendo? Ela coloca o Brasil na 10ª posição. É uma afirmação, né? A expressão destacada refere-se a quê? Esse dado se refere a esse dado se refere a esse dado se refere a C, ou esse dado se refere à internet? Você vai precisar voltar no texto. 10ª, é uma proposta de solução apresentada pelo autor para amenizar. O que a palavra amenizar significa? Diminuir, né? O problema apresentado no texto. Amenizar é a mesma coisa que diminuir, abrandar, né? Então, reforçando. Qual é dessas palavras aqui que é uma proposta de solução apresentada para amenizar o problema apresentado no texto? Diminuir o número de pessoas com acesso à internet. Esta proposta de solução é incentivar a realização de compras pela internet. Será se é isso? Aumentar as mídias tecnológicas das escolas, obrigar o governo a comprar computadores. Tudo bem?